Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais um estudo bíblico aqui no seu canal Frutificai. Vamos junto falar da palavra de Deus. Hoje nós temos muitas bases bíblicas, mas eu vou abordar sobre uma. Vou falar sobre Atos no seu capítulo 2, versos 42 até o 47. E hoje nós falaremos sobre o tema desigrejados. Queridos, nós precisamos falar sobre esse tema que parece ser muito atual, parece ser de muita valia nós comentarmos sobre ele, principalmente porque nós temos que entender duas coisas. O que são os desigrejados e por que isso está acontecendo? Por que esse fenômeno de pessoas que estão cada vez mais deixando as chamadas igrejas, e nós iremos entender por que eu estou falando igrejas entre aspas, porque eu vou dar aqui a interpretação exegética para que nós possamos falar. Temos que entender melhor, porque às vezes esse termo ele pode estar sendo mal colocado. Mas primeiro ponto, o que seria o desigrejado? Isso é muito importante. Seria aquela pessoa que de repente ficou magoada, era um membro ativo da igreja e ficou magoado, ficou ali com alguma situação desconfortável dentro da igreja e agora não se sente mais como membro daquela entidade religiosa. Não consegue mais ficar ali. Ou a pessoa é um membro que era ativo, que participava de tudo, mas o seu coração em nenhum momento estava convertido. Será que é exatamente esse tipo de conceito que nós podemos englobar para o desigrejado? São duas opções. Uma pessoa que era fiel, realmente tinha um coração honesto, mas que por situações que acontecem não concorda mais com a liturgia da igreja, não concorda com algumas coisas que acontecem, a pessoa se sente desconfortável e não quer ficar mais naquela igreja. Ou outra que estava ali, era ativo e tudo mais, mas o seu coração nunca foi convertido. Bom, vamos falar muito mais sobre isso, principalmente do porquê que está crescendo. Se você gostou até aqui, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal e vamos junto! Porque nós não podemos comparar o tempo da igreja primitiva com o tempo de hoje. São tempos diferentes, são situações diferentes, principalmente, até mesmo a que é chamada igreja é diferente, porque no Novo Testamento, quando nós estávamos na igreja primitiva, eram reuniões de pequenos grupos em meio à perseguição. Não era ali a reunião de pessoas que estavam à vontade, estavam ali tranquilamente, poderiam ir e vir a qualquer momento. Não, isso não acontecia. Eles estavam em meio à perseguição. Se eles fossem pegos, seriam presos. Nós precisamos entender o contexto de tudo isso. Em Atos, no seu capítulo 2, versos 42 até o 47, nós estamos falando ali da doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, onde todos estavam juntos. Mas eram tempos diferentes. Nós não podemos falar sobre algo, porque se a gente for comparar a igreja primitiva com hoje, nós teríamos que falar de outros assuntos, como, por exemplo, ali todos estavam juntos e tudo que era de um era de todos. Até os bens era compartilhado com todos, era para o bem daquela comunidade. Mas isso não acontece hoje, e isso não é dito hoje. Então, como que a gente pode comparar a igreja primitiva e como a coisa veio desenrolando? Porque até para nós falarmos de igreja, de como ela foi caracterizada igreja, porque, mais uma vez, hoje, quando alguém fala igreja, entende-se templo, ou seja, é tijolo, é ali a parede, é ali aquela formação tipo um templo. Igreja nunca foi isso. Igreja é você que creu no Senhor Jesus, eclésia. Você é a igreja do Mestre, eu sou a igreja do Senhor. E quando nos reunimos, é a igreja reunida, ou seja, como acontecia na igreja primitiva, quando havia a reunião dos fiéis, reunindo-se ali em nome de Jesus, havia a reunião dos justos, a reunião da igreja. E hoje nós falamos que igreja é exatamente um termo que parece que não cabe. Nós estamos falando de entidades religiosas onde cada uma tem uma denominação. Denominação essa onde parte ali para doutrinas diferenciadas. Em Hebreus, no seu capítulo 10, versos 24 e 25, fala que e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras, não deixando a nossa congregação
como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Bom, queridos, essa passagem de Hebreus, ela é muito dita, mas veja que aqui está falando para não deixar a congregação. Congregação. E o que isso? É diferente de igreja, porque igreja não é congregação, não é templo, não é casa, não é alvenaria, não é parede, não é tijolo. Então, quando fala aqui, é exatamente porque há um contexto em Hebreus, há um contexto, e que nós temos que entender. Temos que entender por quê. Porque aqui realmente existiam pessoas que estavam saindo da congregação exatamente para deturpar a palavra. Não aceitavam como a palavra estava sendo ali transmitida e queriam deturpar. Então, por isso que ele fala como é de costume de alguns. Antes, ele vai fazer o quê? Ele admoesta, ele coloca ali, ensina. Então, queridos, até o final dos tempos, é salutar sim o cristão se reunir como igreja e não ficar olhando o templo como se fosse o local da salvação. Isso não existe. Você não é salvo porque você está num templo. Você é salvo porque você crê em Jesus. Você é salvo porque você faz o bem em comum. Em comunidade você também faz o bem. Quais são os benefícios de você estar junto com outros irmãos como igreja? Você cresce uma vez que você consegue ter essa interação social, você consegue receber, de outras pessoas testemunhos que vão lhe agregar, palavras que vão lhe agregar, ensinamento de pessoas que realmente possuem entendimento da palavra, que vão lhe acrescentar. Tudo isso é para o bem do corpo, o corpo de Cristo. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender a verdade. Até mesmo muitas pessoas podem falar, lá em Mateus 18:20, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Queridos, aqui está falando de outra coisa. É claro, evidente, eu não vou dizer que quando estiverem reunidos a igreja do Senhor, é claro que Jesus vai estar lá. Mas essa passagem está falando de um outro contexto que aqui no canal também tem, falando expressamente. Aqui está falando no sentido de você ter que repreender outro irmão. Olha só como é diferente. Você tem que estar com outras pessoas para repreender uma pessoa que está errada. Por isso, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele estará. Como o quê? Como testemunha também. É só ler o contexto, querido. Tanto o contexto anterior, o imediato, o remoto, você vai entender todo o contexto. Você precisa ler a palavra, entender a palavra. E se você ama a palavra de Deus, se inscreva no canal, queridos. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos entender a Bíblia. Vamos entender a Bíblia. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, qual é a função quando a gente se reúne como igreja? Nós nos reunimos para adoração e louvor do Senhor. Por isso que há um momento de quê? De louvar. Mas isso não quer dizer que ele é mais importante ou ele deve ser menor. É um momento onde você, espontaneamente, você sente de adorar o seu Deus. E você está em comunhão. Hoje há uma sistematização onde as pessoas têm tempo para tudo. É tempo para orar, é tempo para o louvor, tempo para a palavra. E antigamente era tudo segundo a orientação do próprio Deus. Enfim. Nós também temos aqui a reunião dos santos para edificação e ensino da palavra. E isso que eu bato sempre na tecla, meus queridos. Às vezes você pode estar falando, criticando, e aqui eu não estou falando que uma pessoa que não quer estar dentro de uma congregação está certo ou não. Mas pense que às vezes a pessoa não está sendo alimentada, não tem ensino da palavra. E aí você vai dizer assim, olha, está desviado. Com certeza esse aí não quer saber do Senhor, o Senhor está longe dele. Mas será que essa pessoa, essa ovelha está sendo alimentada? Será que essa pessoa está tendo ali o que precisa para realmente crescer espiritualmente? Bom, também nós falamos sobre comunhão e apoio. De todos aqueles, nós precisamos estar em comunhão, exatamente porque nós precisamos ter o contato com o corpo de Cristo. Cada um precisa do outro. Então é necessário que a gente esteja ali, exatamente porque vai ter momentos em que você não vai aguentar orar sozinho. Você precisa de alguém para interceder, precisa de alguém que possa lhe cobrir com orações. É necessário esse ponto também. E evangelismos
e missões. A igreja se reúne também para propagar o evangelho, não é somente para ficar ouvindo, não. E esse é um ponto que menos é visto e que muito é falado, porque a pessoa é um desigrejado, que eu já vou entrar no mérito da palavra igreja aqui. É um desigrejado, mas é engraçado porque essas mesmas pessoas, elas não se reúnem para missão de propagar o evangelho, mas para falar que uma pessoa está desviada é o tempo todo, mas não tem a mesma capacidade de falar, vamos levar a palavra de Deus, vamos panfletar, vamos visitar. E então, será que de repente uma pessoa que não está na congregação, mas às vezes visita, às vezes faz a obra de Deus e você não sabe, você não tem conhecimento. Será que essa pessoa realmente está tão fora da presença de Deus assim? Bom, enfim, queridos, eu gostaria de falar aqui sobre esse termo desigrejado, principalmente como eu tinha dito aqui, eu não consigo entender por que as pessoas colocam desigrejado. É como se a igreja não está em você. Você não pode deixar de ser igreja. Você é a igreja de Cristo, você aceitou ao Mestre, você aceitou o Senhor Jesus. Uma vez que isso aconteceu, você é a igreja do Senhor. Você é a igreja. Não aceite que pessoas falem para você que você não é igreja, principalmente que você é um desigrejado. Se for o seu caso, que atualmente você está procurando uma congregação que atenda às suas necessidades. Isso é muito justo. Isso é muito justo. Agora, vale ressaltar que o número de pessoas que cada vez mais estão deixando as congregações está crescendo assustadoramente. Por que isso está acontecendo, querido? Aí nós temos que pegar também, nós temos que lembrar, será que você conhece o seu pastor? O líder espiritual da sua igreja, da sua congregação. Será que você o conhece? Será que ele já te visitou? Será que ele já esteve contigo? Será que ele já entendeu se você tem uma necessidade ou não? Mas é uma igreja de 1000 membros, tá? Mas o que a Bíblia fala numa parábola onde o pastor ele vai ali, tendo 100, as 99 estão com ele e uma se perdeu. O que ele vai fazer? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. É uma parábola. Jesus estava dando só um exemplo. Não, querido, Jesus estava dando um exemplo de uma prática que deve acontecer. Ele está mostrando que deve acontecer. É deixar as 99 e vamos atrás daquela. A partir do momento que aquela ovelha fala, não quero me reunir novamente, não quero estar com vocês, é uma outra história. Mas a partir do momento que a ovelha está em sofrimento, sozinha, perdida, no escuro, no vale, e não tem apoio, por que é mais fácil taxar essa pessoa como desigrejada e não uma pessoa que não tem assistência? Vale a pena a gente pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre esse assunto. Será que temos assistência da congregação? Será que temos ali o apoio? Não estou dizendo que hoje em dia você tem que passar pela secretária para depois chegar no pastor. Tá, tudo bem. Existe uma organização para você chegar até ele. Mas e o atendimento? E a preocupação? E a forma de repente, você ser assessorado segundo a sua necessidade espiritual? Muitos membros não estão indo à igreja, à congregação há vários meses e nem mesmo a congregação sabe disso. Só vai bater mesmo quando for olhar outros assuntos, como o dízimo, vai falar assim, esse irmão aqui não está dando dízimo, hein? Eita, rapaz, olha aí. O que será que está acontecendo? Aí quando vai buscar ver, ele nem está frequentando mais há muito tempo. Então, queridos, esse assunto tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser explanado. Nós temos que entrar nesse assunto, porque hoje nós estamos perdendo soldados preciosos, porque congregações hoje não estão atendendo à necessidade do cristão. Cristãos estão morrendo dentro da igreja. Dentro da igreja, cristãos estão padecendo, porque não tem alimento, porque não tem o tratamento espiritual, porque não estão conseguindo mais crescer como igreja. Isso é muito grave, querido. Nós precisamos entrar nessa seara, nós precisamos entrar nessa luta, orar, nós precisamos entrar nessa batalha e resgatar muitos soldados feridos, muitos soldados que estão ali perdidos, não sabendo nem para onde está indo mais. E que a paz do Senhor esteja com você.